Hoje é dia 8 de julho, são 20 horas e 5 minutos, e nós estamos no quarto encontro. Então, como eu estava dizendo, originalmente seriam 3 encontros. Mas eu coloquei o quarto porque o curso que deu origem a tudo isso tinha um final, que é o princípio do que a gente queria fazer. O final é IA, prompting, engenharia de prompting é aplicável em qualquer lugar. A gente está aplicando em OS. Então, os encontros, eles estão focados em OS, gestão de OS, arquivo de OS, e aí a gente aplicou engenharia de prompt. Mas o final do curso da Norai é para mostrar que não é só engenharia de prompt e se aplica, mas é que ela pode ser aplicada em qualquer área. E no final do curso da Norai, ela viaja falando sobre outros lugares, lugares que estão despertando como oportunidades de uso da IA. Fala-se muito no médico. E no curso do MT, assim como no curso da Norai, a Norai é mais individual. Tinha muito médico, um consultório, e eu não estou entendendo direito e que o médico vai usar do IA. Quer dizer, não estou entendendo. Eu estou achando estranho. Mas dizem que ela consegue ler radiografia pixel a pixel. E aí, pixels próximos, pixels claros, pixels escuros. E aí, com isso, ela consegue varrer sem perder nenhuma manchinha. Manchinha, então, não é problema de saúde, é manchinha da radiografia. Então, é uma capacidade de análise de ponto a ponto muito grande. Então, tá, eu estou colocando que o quarto encontro, ele não seria específico para isso. Aí, o que eu fiz? Eu fiz o quarto encontro, sair do prompt engineering e ser alguma coisa que você pense no uso do prompting, de forma estratégica, de forma preventiva, de forma inovadora, como ferramenta para você viajar na necessidade da sua atividade. Nesse caso, nós estamos falando de ordem de serviço, seria falar sobre isso na ordem de serviço. Cadê aqui o negócio? Cadê o PowerPoint que sumiu? Peraí. Vamos lá. Então, o 4 seria exemplos de aplicação, isso que está no material conceitual. Saúde, educação, jurídico, mercado financeiro, mas é para estimular, nesse caso, no nosso caso, é para estimular a análise crítica, antecipar problemas, alterar paradigmas. E no curso original, e que no material didático, é como se você estivesse pensando saúde, educação e outros setores. Mas, nesse caso, ainda era nesse nível. O que nós podemos inventar na medicina, no jurídico? Então, no jurídico eu estou usando muito. E estou vendo um monte de oportunidades que não estão no prompting, na engenharia do prompt, na construção que a gente vem fazendo até agora. Não é questão de como fazer a pergunta, mas como é que eu aplico? Que estratégias eu uso? E aí voltamos porque o nosso amigo Mariano se decepcionou com a ordem que ele deu e a IA não seguiu. E eu comento desde o primeiro dia, ela não pensa, ela não te engana, ela não te enrola, ela não é rapidinha nem é preguiçosa, porque ela não é ela, é isso, é isso. E aí quando ele reclamou, que ele falou para fazer isso, ela não fez isso,
e ele está falando que está no 7º refinamento e que você está sofrendo o mesmo item, porque eu fui no item. Tem outros itens, mas eu fui no item. Tanto para você como para ele. E aí a resposta é, como é que a gente manda e ela não obedece? É porque não é ela. É isso. E aí nós teríamos que entender, que nem um programa de computador, como é que eu vou programar isso? Eu não sei programar isso, porque me venderam que era só dizer, faz isso para mim, e ela faz. Não é ela. É que eu não sei programar isso. E não é um programa tradicional de rotina, de procedimentos, procedures, nem blocos de objeto. É muito diferente. Se você programar uma rotina, ela executa certinho e só erra numa condição única de uma explosão solar afetar um bit do processamento do computador. Mas isso é uma coisa, no caso da LLM, não. Hoje eu fiz um exercício com o Henri, da turma nova, juntinho. E falei que se você fizer a mesma pergunta vazia, você vai ter uma resposta diferente da minha. Embora a pergunta seja a mesma e a nossa intenção seja a mesma. Porque o meu LLM me conhece bastante, me conhece o que eu estou dizendo, tem meus parâmetros. Enquanto o dele quase não tem parâmetro. E aí, a resposta não é a mesma, mas atendeu o objetivo do trabalho, é isso que está. Então, a primeira coisa que o Mariano reclamou foi dela não obedecer. E aí não é ela não obedeceu, é que o Mariano não sabe programar isso. Qual é a técnica? Nós conversamos sobre isso, mas podemos depois escrever isso. Aí o Mariano descobriu uma outra coisa. Que ela estava com preguiça. E aí eu falei, Mariano, isso não tem como ter preguiça. Isso tem que ser programado para te dar o que você quer. E aí quando você fala, me dá isso, o sistema retorna um output, mas é que ele não deu o input correto. E como é que o input correto? Não está escrito em lugar nenhum. Quem desenvolveu isso sabe dos limites. Quem desenvolveu isso sabe que programou isso para se comportar de um jeito. O Humberto, o Mariano pediu para fazer uma apresentação de itens e Mariano disse que ela estava dando aos pouquinhos. Não dava tudo. Dava um pouco. E dizia, e assim continuará. E assim por diante. E o Mariano quer o conjunto completo. Entendeu isso? Humberto, você passou por esse problema? Saiu. Caiu. E aí você fala que ela é preguiçosa. Ainda bota no feminino, né? Ainda bota no feminino. Ela é preguiçosa. Ela é a inteligência, né? Não sei. O fato é que se você reformulasse o comando, mas como eu vou reformular? Sabe? Uhum. E aí você pode fazer o seguinte, me dê a resposta em blocos de X, porque o X eu já vi que dá. E ao terminar, me pergunte se quer que prossiga. Aí ele te dá X e pergunta, quer que prossiga? Você responde S. Só que às vezes ela dá o tanto 30 e em outro momento só dá 10. Não, mas aí que tá. Você tem que pedir para entregar de X em X.
Só que eu já tentei pedir 100 de uma vez, e aí ele não faz. Aí ele faz 10. Ele não faz, não é porque ele não consegue, não é isso. Não, Porque a coisa foi programada com certos limites. Por exemplo, se você pede um relatório completo e a matriz, a fonte que ele conseguiu tem 1.200 palavras, ele não gera um PDF maior que 37 KB. Não adianta. Não gera um PDF maior que 37 KB. Ah, eu quero completíssimo. Aí ele gera 38.2. E por que ele não gera um PDF maior, gente? Porque é impossível? Não. Deve ter algum... imagino que o processamento de token, né, ele divide com o mundo inteiro, né? Então, deve ser uma coisa que eles têm que pôr um limite, né? Senão... Mas se você contrata o plano Piu Piu Plus, talvez ele aumente para 50 kilobytes. Infinito não é. Porque o Deep Search, nós vamos comentar hoje, ele faz um trabalho maravilhoso, mas não é instantâneo. Uhum. Eu entendo que ele usa a ociosidade planetária para fazer as coisas. Agora, é claro que o dono deve ter um super dedicadíssimo, que faz tudo, que nem a sua senha. Humberto voltou? Voltou. O que aconteceu, Humberto? Estava dirigindo de volta para casa, aí tem uma parte aqui que a internet do chip não funciona. Você está em casa já? Cheguei agora. Então, eu estava falando sobre isso. É que o isso poderia te dar todas as coisas, todos os elementos, todos os itens. Mas se ele te der todos os itens de 800 mil itens, ele está dedicado a você. E eu acho que aí voltamos à programação da coisa. Então, não é que o Mariano encontrou um preguiçoso, é que isso foi programado. Opa, então o Mariano tem que saber como reprogramar. Senão, ele não vai atender. Então, Humberto, uma solução encontrada tenho 400 OS. E o Mariano já viu que ele dá 20 tranquilo. Então, olha, me dê todas as ordens de serviço, sei lá, de 20 em 20, e após as 20, pergunta se eu quero prosseguir e continuar. Aí ele vai fazer isso. Aí você diz que sim, e ele continua. Aí ele diz que sim, ele continua. E você vai ter que apertar sim 20 vezes para dar as 400. Aí o Mariano manda fazer um Excel. Faça um Excel com tudo. Não faz. Aí ele vai e resume. Ou então bota uma reticências. Então o problema não está, né, no adjetivo que o Mariano deu. Ela é preguiçosa. E tem outro... Bom, primeiro o Mariano disse que ela não obedece. Ela é desobediente. Depois o Mariano disse que ela é preguiçosa. Olha só, essa ela não presta. E agora nós temos um terceiro que o Mariano ainda não descobriu. Tem um terceiro que o Mariano ainda não descobriu. Mas nós vamos falar sobre isso no final. Baseado no que o Mariano falou da preguiça e o outro, nós vamos falar no final, porque tem 2 materiais que estão sendo produzidos para leitura e para discussão e para você ficar esperto, porque é possível conseguir o que você quer. Observa, não é 1 milhão de registros.
Ela até analisa 1 milhão, talvez, analisa, mas você vai ter que não pedir relatório, você não vai pedir listagem, porque a saída output faz parte da janela de contexto. E aí ela queima toda a janela, então ela interrompe para caber dentro da janela. Vamos lá, o nosso assunto do quarto encontro não é explorar mais técnicas de prompting, mas para tentar pensar em que a gente pode usar essa ferramenta para alavancar a nossa produtividade. Então aqui, consolida tudo, apresentando padrões, tendências, tem que refletir sobre melhores práticas, mudança de paradigma, e você se manter atualizado com tudo que sai de novo no mercado dela. Porque você tem outras IAs, outros fabricantes, e é claro que todos têm limites, todos também têm elementos que vão te irritar. Aí se você fica pulando de uma IA para outra, eu penso que seria igual a fila do banco, ou não tem mais fila do banco, a fila do supermercado. Você está na fila, a outra anda mais rápido, você muda de fila. Aí a outra anda mais rápido, muda de fila. Você fica mudando de fila o tempo todo e o teu tempo de chegada é menor. Então, é melhor você ficar na fila, olhando, observando. O outro também está pagando em dinheiro com moedinha, está pagando em débito, que aí você não muda à toa. Então, o último capítulo do material conceitual leva a gente a 4 atividades. A primeira atividade, analisa resultado, já estamos fazendo isso, mas pede oportunidade de melhoria. Porque você analisa os resultados, descobre indicadores, no caso da OS, descobre indicadores e ela dá sugestões, mas quando você pega os resultados do seu processo, você pode conversar com a IA para ela te dar ideias de como melhorar o processo, como melhorar o que você já tem. Então, o prompting, que você já está analisando resultados, questionando, compilando, o prompt agora pode ser levado a fazer com que ela busque. Aí não é mais o objeto do estudo, mas sim o conceito do estudo. E eu poderia, pergunta, o que há de melhor no mercado para esse tipo de processo? O que nós temos mais novo no mercado, ela vai dizer, é isso, 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 isso. Verifique, então, se as fontes são lastreadas por artigos, exemplos e testemunhos. Dessas que eu falei, só 2 são comprovadas. Aí você pode, dentro do prompting, em cima da análise dos resultados, você pode não é melhorar os seus resultados do seu processo, é já pensar em que mudanças de processo você poderia fazer. Porque ela está atualizada com o mercado. E você, quer dizer, ela vê todo. Se você manda buscar na web, e aí vem uma parada do Deep Search, que não é uma pesquisa rápida. Você pode pedir como oportunidade de melhoria, de mudança de ideia, de processamento. Você pode pedir para ela pesquisar o que estão inventando. Sai do CPM e parte para o nivelamento de recursos. O que é isso? Você nunca usou. Você usa o CPM a vida inteira e está feliz. E existe uma outra coisa, que não é nova. Então, por conta do recurso que o LLM tem, qual é o recurso? Ele sabe tudo. Quer dizer,
Ele sabe tudo até um certo dia. No nosso caso, a gente verificou ontem que a junho de 2024. O que não inventaram sobre ordens de serviço, processos de controle, indicadores, metodologias, mecanismos, equipamentos a partir de junho de 2024, que a gente não sabe que poderíamos estar pensando em usar para melhorar o nosso resultado. Não analisar o resultado, mas como melhorar o desempenho do conjunto todo. Na atividade 6.2, o uso dos dados históricos. Você, no presente, olha o retrovisor, mas você olha para frente. Então, tudo que você teve de problemas no passado, você aprendeu. Então, você tem que olhar para frente e ver se novas coisas vão acontecer para que você, usando o conhecimento do passado, possa se prevenir. Então, o uso de dados históricos para ajustes constantes é a ideia de você usar o LLM para analisar o histórico com muita facilidade, muita tranquilidade, com tudo que a análise que você pode conseguir dos seus assistentes, para você ficar projetando cenários. E aí você está fazendo prompting não para pegar novas ideias ou tecnologia, não. É para projetar cenários. Já que você viu que tem novas ideias. Então a ideia 1, vamos fazer uma simulação de cenário usando o 1 e usando o 2. Então você está fazendo o prompt no segundo exercício para, baseado nos dados históricos, que é dinheiro, performance, produtividade, justificar a implantação do item anterior por conta de futurologia. Então, já que você sabe a história e muitos dados de resultados, você diz, era assim. Novos cenários podem prometer uma simulação assado com uma redução de 10%. Bom, não há dúvida que os dados históricos foram bem analisados. Não há dúvida que as oportunidades futuras que eu digo é que já existem, mas que a gente não usa, podem ser implantadas. E com esse segundo exercício eu posso fazer simulações futuristas. Se nós implantarmos isso, e levando em conta o custo de implantação, e levando em conta a desvalorização da grana, vamos ter que tipo de resultado no 1 e no 2 e no 3. Então, aí no 6.2 é baseado no que você já conseguiu, prompting, você promptar, você fazer comandos que simulem futuro. 3. 6.3. Atualização dos planos de manutenção. Bom, eu tenho um plano de manutenção. Aí não é mais o controle. É um programa corretivo, preventivo. E nós vivemos assim há mais de 20 anos. Há 30 anos que nós temos um programa preventivo de troca de correios. Mas a atualização dos planos pode incluir manutenções preditivas. E aí eu não faço isso. Mas com o IA, com o prompting, eu posso atualizar plano de manutenção dentro de um paradigma. Aí eu volto ao paradigma, Há um paradigma de consertar o que quebrou e me antever a possível quebra. Agora eu vou mudar o paradigma. Eu vou inventar se vai quebrar. É um plano de manutenção atualizado porque o prompt está buscando paradigmas novos. Primeiro é o que tem no mercado que você não sabe. O segundo é a futurologia que você pode simular, porque fica muito mole. No gerenciamento de projetos você usa as ferramentas para projetar ideias e alternativas. Ferramenta.
Tem gente que não faz isso. Agora, no terceiro é paradigma. Eu tenho que quebrar meu paradigma. Quebrar o paradigma está na cabeça do Humberto. Porque isso que o Mariano chama de ela, ele não tem condição de quebrar paradigma, a menos que alguém tenha escrito um trabalho dizendo: quebrei paradigma, saí da manutenção X e passei para a manutenção Y. Aí ele leu e ele entendeu que é possível quebrar paradigma. E ele vai quebrar o paradigma da seguinte maneira: saindo de X no para Y. Fora isso, ele não vai conseguir inventar uma outra estratégia, porque ele não pensa. Ela não pensa. Então, o Mariano vai dizer que ela é preguiçosa, ela é desobediente e é burra. Olha só, o Mariano vai começar a detonar a coitada da inteligência artificial. E no fundo, é que o Mariano vai ter que ter um prompt que ative a capacidade dela quebrar paradigma. Como é que ela vai te dar uma ideia de fazer uma coisa se ela nunca viu isso na vida? Ela só pode falar o que ela viu, porque ela não cria, ela repete. E para você, que não sabe nada, parece que ela está criando um monte de coisa. E o último é revisão crítica das práticas adotadas de iOS. É que você tem como fazer uma crítica de tudo que você faz. Então, o primeiro é busca de novas tecnologias, novos procedimentos. O segundo é um exercício de futurologia, porque ela pode simular cenários, porque ela tem recursos para isso, rapidinho. E ela, na terceira, ela pode buscar novos... Ela não. Você pode testar novos paradigmas e desenvolver. Mas na quarta, é uma condição interessante. Tudo que você fez até agora, eu costumo fazer isso, pode ser avaliada. Será que isso que eu fiz é a melhor maneira? E ela vai ver o planeta inteiro e vai dizer: existe na Tchecoslováquia uma outra maneira. Por que você não tenta? É uma revisão crítica de eu e da minha ideia e da minha proposta. Por exemplo, nós estamos fazendo a bicicleta e ela tem um quadro de alumínio. E aí eu, inteligente, vou fazer de carbono, fibrocarbono. Aí eu faço um exercício de tecnologia. Eu podia pedir para ela o seguinte: desenvolva a pesquisa molecular para uma engenharia de produto que me dê uma composição de polímero que tenha 1/10 do peso da fibra de carbono e 12 vezes mais rigidez mecânica do que o tungstênio, e que ainda aguente temperatura de 12.000 graus. Aí, rapaz, é uma mudança de paradigma, de tecnologia. Estamos juntando 1 com 3, e eu posso fazer uma revisão crítica do resultado disso. Isso que eu pedi e que você conseguiu é viável economicamente? Dá um sobreganho de vida para alguém? Não mata o planeta? Você pode fazer uma revisão crítica das ideias ou do seu trabalho. Então, eu acho que na 4 a gente pode fechar com esses... No quarto encontro, a gente pode fechar, não promptinho, mas como falar, de modo que a gente tenha esses 4 elementos, que é busca de alternativas tecnológicas, futurologia, alteração de paradigma e revisão e avaliação de que já foi feito, buscando pontos frágeis.
eu uso isso na perícia. Quando eu faço o laudo todo, eu uso o 6.4. Verifica se as perguntas que eu respondi do autor conflitam com as respostas que eu dei para o réu. E se o autor disse que é azul, e eu respondi que é azul, eu vou ter que falar para o réu que é azul. Mesmo que ele pergunte se é vermelho, eu vou ter que ter respondido que é azul. E aí, com isso, eu elimino fragilidade técnica, não, fragilidade jurídica, porque, embora eu esteja correto na técnica, os advogados vão pegar a palavra azul e a palavra vermelho. Mesmo que eu tenha dito que seja não vermelho, eu respondi certo, mas eu não falei que azul, excelência, ele não foi objetivo, logo há abertura para ser amarelo. E o que é o vermelho? Então, a revisão crítica, eu tenho usado muito, não é prompt de ajudar a fazer as coisas, é de criticar as coisas que ela mesma ajudou a fazer. Eu pergunto, ainda no 6.4, o que eu fiz de resumo atende ao processo original ou eu omiti, errei e escrevi errado alguma coisa no resumo? Existe algum erro de material entre o que foi escrito pelo autor em início e pelo autor no fim? Aí aparece, sim, ele errou no número do não sei o quê. Aí eu penso, o meu trabalho corrobora erro, detecta erro, ignora o erro. Esse erro é relevante para a minha conclusão contrasta com qualquer coisa que eu escrevi no laudo. Ela não foi assertiva. Há uma fragilidade porque você não deu exatamente o ponto do não sei o quê. E eu falo, vai ficar assim mesmo, porque eu quero que fique assim. Se eu colocar o que ele está sugerindo, eu estaria a favor de uma parte, o que não pode acontecer. Ele não sabe disso, mas eu sei. Se eu colocar esse detalhe, podem dizer, excelência, ele, quando concluiu, já deu a sentença. E só quem pode dar a sentença é o meritíssimo juízo. Então, a revisão crítica do trabalho das OS, depois que o relatório foi emitido e que eu consegui verificar os índices de atendimento, eles estão muito diferentes entre si, embora a equipe seja a mesma, ou falta alguma informação que justificaria esse tipo de divergência? Aí, será qual é a resposta, né? Não, de fato, não foram colocadas as condições atmosféricas, tendo em vista que todas as atividades de um foram feitas internamente e de outro foram feitas externamente. Será? Aí eu paro e penso. Crítica, né? Eu não levei isso em conta? Levei sim, foda-se. E aí é preciso que haja essa coisa, essa crítica. Então, tudo isso está com carinha de assistente, não está, Mariana? Não está com carinha de agente. E a gente volta àquela história do prompting e o ano 2025 é o ano do assistente, do agente. O que eu precisaria nas minhas OS como agente? Eu emito o relatório, aí o agente analisa se é bom o relatório, tem uma mensagem boa e manda cópia por e-mail para todos os envolvidos, pedindo resposta em 3 dias. E ao receber, terceiro dia, ele lê. Se não enviar, ele manda um e-mail, um SMS, um zap, com urgência. Quando chega, ele lê. Olha só, aí é um agente. Porque
ele está analisando, tomando algumas decisões, e quando ler, se alguém tiver divergido, analisa a divergência, se é relevante ou é frescura, manda um e-mail de volta agradecendo a inestimável ajuda, não mude nada, me comunica para eu falar com ele que foi muito bom, e aí você envia ele para a copiadora com um aviso de prazo, aí, cara, aí o negócio... Agora, se o resultado do relatório não foi bom, não conte para ninguém, mande para mim por zap anexado, para que eu possa ler e dar um comando diferente. Aí é um agente, mas nós estamos muito longe disso dentro do nosso ChatGPT. Mas pensa bem, com esse assistente, a vida está muito mais interessante. Assistente. A hora que tiver um agente, pronto, aí acabou, né? Aí você vai poder fazer muito mais coisas, e da praia você vai fazer muito mais coisas. Bom, já falei muito, agora Mariana e Humberto, se tiverem alguma coisa que gostariam de falar. Estou vendo que ontem eu participei, né, da outra turma e depois eu saí porque estava espiando um pequeno... É uma venda, aquele marketing, né, que eles fazem, mostrando que tem o conhecimento para você comprar o curso. Mas a introdução ao assunto é interessante, né, que é o uso do N8N, né, para colocar a inteligência artificial conectando com WhatsApp, com Telegram, com Excel. Eu achei bem interessante, né, apesar de que é tudo pago, né, o uso. Eu consegui perceber o tanto que dá para crescer, né, com este negócio, né, quanto que ele se conecta, quanto que ele é conectivo, né, é muito interessante. Esse recurso é o ano do agente. E nós temos vários desenvolvedores, porque todos os aplicativos inventaram um negócio de API. É um acesso integrado ao aplicativo. Você não tem que usar o aplicativo para fazer ele acontecer. Então, o pessoal descobriu que o agente, o ano do agente, é uma coisa muito boa. Vamos vender. Eu não estou querendo estudar isso, não queria nem estudar IA. Eu não estou querendo estudar isso porque é uma questão de tempo. Nós falamos de ecossistema. E nós temos um ecossistema da OpenAI crescendo. E olha, um grande desejo era eu poder pesquisar nas minhas pastas. O mercado queria poder fazer um deep search, fazer uma pergunta para as minhas pastas. Não podia. Aí alguém pegou o 8N8, o Zapier, pegou outros, e aí você clica, é tudo visual, né? Aí ele entra na pasta através de uma chamada API do Google Docs, do Google Drive. Mas isso é um meio Frankenstein. Veio a OpenAI e botou assim, agora vocês já podem pesquisar nas pastas do Google Drive, do Open Drive, do outro que eu esqueci o nome, do Dropbox. Pronto. Agora você pode conectar com o Gmail e pesquisar no seu Gmail. Você não pode escrever e-mail, vírgula, ainda. Eu sempre falo a palavra ainda, porque a coisa está evoluindo no ecossistema, de modo que o Mariano não vai ter que comprar o 8N8. Não vai pagar licença. E essa ligação com o Dropbox matou muito, porque ligar com essas bobeirinhas, as pessoas usam porque tem. Mas ligar com a base do Google Drive, do Open Drive, cara, isso aí é o Nirvana. Era o Nirvana. Agora não é mais. Já foi, né? Inclusive, eu tenho uma amiga que é revisora de livros e ela teve ontem também uma publicação falando sobre uma grande editora europeia que publicou um livro com referências inexistentes, né?
Então, assim, né, e era sobre machine learning ainda. Então, assim, é como que está meio desgovernado, né? Aquele assunto da ética que você colocou, né? Você usa a inteligência artificial para estudar, não para escrever um artigo para você, né? Você supõe que você vai publicar com seu nome embaixo e você ter entendido aquilo, né? E usado a inteligência para buscar fontes ilimitadas, né? Que te ajuda Ou para arrumar o texto português. ou arrumar o texto, mas é o conhecimento que está sendo arrumado, e não é, né? Também achei bem pertinente e gostei que você tenha colocado isso dentro do curso, faz muito sentido para mim, né? E é um alerta, né? Um alerta para o pessoal não viajar na maionese, né? De achar que justamente aquele que tem medo de que a IA vai tomar o trabalho dele é porque ele não entende que o inteligente tem que ser ele e não a inteligência artificial, né? O maior medo de você tomar o trabalho, aliás, isso dá Ibope, isso dá clique, isso dá YouTube, então eu não vou discutir, deixa os caras fazer. O lance que você falou, né? O livro tinha erros. Se eu não manjo do assunto, eu não posso escrever um livro. O livro, o propósito do livro é perpetuar o conhecimento adquirido. Você pode falar, fora o livro de ficção, né? Perpetuar o conhecimento adquirido. Quando Da Vinci fazia desenhos de asas de pássaros, a musculatura que ele desenhava e a ligação do tendão com não sei o quê, é porque se ele não desenhar aquilo, não tinha foto. Não tinha foto. Ninguém ia saber. Então, quando você escreve um livro, é imaginado que você reuniu um conhecimento seu. Aí você escreve para você não esquecer. Você escreve para você não esquecer. Mas você estudou aquilo, viu aquilo, entendeu aquilo, então você escreve. E você pode ter colocado mais coisa no conhecimento. Sim. É uma coisa que só você pensou. Se é uma coisa filosófica, é uma coisa filosófica. Se é uma matemática aplicada à relatividade universal, aí tem um monte de conta para explicar isso. Uhum. Agora, tem cursos sendo vendidos de como você fazer livros para crianças. E-books para crianças. Assim, tudo que ele produzir será uma repetição mediana de tudo que já existe. Exatamente, não é novidade, né? Então, o meu filho e eu vemos filmes juntos, né? E a gente fica discutindo. E é imprevisível. Quando o filme é imprevisível, Humberto, é porque foi criado por uma criatura imprevisível. E eu estou assistindo alguns filmes no YouTube de catástrofes planetárias com a Terra. Totalmente previsível. Mas eu gosto de ver. A Terra vai ser engolida pelo Sol, a Lua vai cair na Terra, a Terra dividiu ao meio, mas depois ela volta. Então, todo mundo fica feliz para sempre, no final. Eu adoro isso. Uma pessoa sozinha salva o planeta e fica com a amiga e vivem felizes para sempre. Vamos lá, o nosso quarto encontro e a segunda turma já está sofrendo o que vocês sofreram logo no início. Tinha conceito e prática. Agora tem esses 3 bagulhinhos de fantasma aí. O primeiro fantasma foi o MarGPT, que vocês já usaram. O segundo fantasma é o projetos, que eu vou botar para o segundo grupo na semana que vem. Com que objetivo? Não é para eles aprenderem projetos, é para eles fazerem os exercícios dentro de um projeto. Para quê? Para eles usarem projetos e já programar o comportamento, o prompt de sistema. Não vão botar nada dentro do... Não vão botar nenhum arquivo, porque é só na aula 3. Uhum. Só no terceiro. Mas, então, eles passam a conhecer o ecossistema.
E fica organizado, né? Você faz o projeto da aula 1, projeto da aula 2, com alguma coisa a mais. Eu falei com vocês no encontro 2 que vocês tinham que fazer o template e guardar o template no arquivinho bonitinho de texto, indexando os arquivinhos com nome. Agora talvez não precise mais. Bom, eu já falei isso aí. Eu falei isso aí antes de chegar na hora, né? Os exercícios trariam isso aí. Eu vou até arrumar isso aqui melhor. Vamos lá. Deixa eu ver se eu arrumo isso aqui melhor. Análise de resultados e melhoria nos processos. Chama-se estado da arte. Uso os dados históricos para a futurologia. Outra, revisão crítica daquilo que já é e mudar paradigmas. Não é a máquina que faz isso. É você que está querendo e está buscando apoio dela para trabalhar. Avaliar os seus limites. Há um outro aspecto. Fala. Há um outro aspecto que eu considero esse treinamento todo é como você aprender a afiar o machado, né? Você vai ter uma grande produtividade de derrubar árvores se você passar esse tempo refinando, né? Refinando. Você tá afiando o machadinho, né? É chato, é tedioso, tem que passar por 7 replicações, né? Para ela não entregar a senha. Mas quando você consegue, né? Você já tem o machado pronto, né? É bem interessante também, né? E esse aí, o pessoal não está tendo essa paciência, né? Que o trabalho hoje vira trabalhar o prompt para depois você só perguntar, né? Aí depois Sim, mas quando você descobre por si, isso é uma coisa interessante, quando você descobre por si como fazer as coisas, chama-se autodidatismo. E esse processo funciona, afinal de contas, para existir a primeira universidade, alguém teve que tentar e errar. Porque o processo de autodidatismo, ele custa tempo. Custa. E hoje a gente tem um problema de tempo. Então, quando você pesquisa sozinho, você gasta um tempo. Quando alguém te explica, você gasta outro tempo. Quando você faz um treinamento de tudo previamente analisado, diagnosticado, sequenciado, tu gasta um tempo menor. Então, o MBA deveria ser feito quando você já tem uns 20 anos de trabalho. Sim, concordo. Porque o Master Business Administration Business Master. Eu vou aprender a fazer as coisas de uma maneira muito boa. Sim. Mas eu só posso fazer isso se eu já trabalhei numa coisa, se eu tenho conhecimento da coisa, para eu enquadrar os meus conhecimentos e avaliar os meus erros. E o que eu acertei deu certo, viu? Acertei porque é assim que faz, e o cara confirmou. Sim. Bom, com 3 encontros a gente encerraria o Prompt Engineering. Mas o quarto, a exemplo do curso do Norai, é para você aplicar, aumentar a sua produtividade. A gente não vai falar de ecossistema, porque isso a gente já falou. O mais legal foi esse aí. Mas, dentro das ferramentas, eu estou produzindo esse aqui. Que você já viu, e o Humberto ficou vendo os seus vídeos e já falou que já viu também. Olha, é a Lousa e o Deep Search. Então, são 2 ferramentas, veja, não é LLM, é ferramenta, que com a ajuda do LLM turbina tudo isso. Humberto, o que você já viu da Lousa?
Olha, me parece uma ferramenta bem prática que a gente marca ali no ponto ali que a gente quer o ajuste, edita ali rapidinho, ela vai corrigindo, você vai lendo o texto, vai pedindo pontualmente ali o que você deseja e funciona muito bem. Você já usou o Google Docs? Já usei Google Docs. Já trabalhou com alguém numa equipe no mesmo documento? Sim. E o que você percebeu de vantagem? Torna o processo mais rápido, né? Que imagina assim, eu faço um documento, o outro colaborador faz lá parte, aí depois tem que ficar juntando, tem que ficar revisando, tem que ficar corrigindo fonte, quem que vem primeiro, e dessa forma, junto, já está ali, então o cara já está vendo do outro lado o que você está fazendo, onde que ele tem que inserir os dados que ele precisa inserir, e torna então mais dinâmico, né, toda essa rotina. Uhum. Então você falou que ganhou tempo, é isso? Sim. Então, dá uma olhada aqui nisso aqui. Vou pedir uma coisa aqui, tá? Cria um texto básico sobre... Dá para ler aí? Não. Caraca. E agora? Lepidópteros, certo. Ô, Humberto, você sabe o que é um lepidóptero? Não faço ideia, não. Tudo bem, então é para isso que nós estamos usando o recurso Escreva o programa ou Canvas. Canvas é uma lousa, é um espaço em branco de criação. É um grande, como é que chama isso? Uma grande tela em branco para você usar o seu pincel. Então, eu vou pedir para criar um texto básico. Vocês estão enxergando, né? Está enxergando? Uhum. Só que eu vou pedir para ele transformar isso numa lousa. Deixa eu ver se funciona assim. Pronto. Olha aqui, era, não é mais. Olha aqui, ó, vou fechar. É um chat LLM que tem um espacinho onde eu dou comandos e acerta o conteúdo do espacinho. Para ficar maior, eu vou ampliar aqui. E aí, o lado esquerdo de ferramentas some e você tem o lado esquerdo com ferramentas para lousa. O negócio legal é que é um LLM. Então, você fala aqui, coloca os comandos, né? Lepidóptero, meu Deus, lepidóptero, entre aspas, sempre. Aí ele viria na lousa e arruma isso. Pronto. Esse aqui não tá, porque ele é pi. Então, eu posso pedir para ele acertar gramática. É igualzinho o que a gente está acostumado a fazer. O meu prompt não está seguindo o prompt de sistema, usuário, persona, tom. Vê que eu estou fazendo rápido, né? E a coisa está indo. Ele já adquiriu um pouco dos meus hábitos, então algumas coisas ele já faz sem eu ter que falar. Mas vamos lá, eu vou dar uma reduzida aqui de tamanho, mas dá para enxergar ainda, né? Olha o conteúdo. Lepidópteros são insetos que incluem borboleta e mariposa. Agora entendeu o que é? Agora ficou muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, essa lousa aqui, eu tenho o resultado do que eu peço na esquerda. Tá bom?
Uhum. Mas eu posso pegar isso aqui. As asas escamosas são uma das principais adaptações. Esse negócio aqui é de correção de texto, né? Peraí. É português Brasil. As asas escamosas são uma das principais adaptações que diferenciam. Eu vou marcar. E diferente do Copilot, aparece uma discreta caixinha bonitinha, minimalista aqui. Explica isso que não entendi nada. Só isso, hein, Humberto? Ele mantém o resto e explica isso. Ele botou do lado esquerdo, mas ele devia botar do lado direito, né? Vamos lá. Quero isso na lousa. Talvez agora em diante ele faça. Então, a lousa ela dá apoio para aquelas 4 coisas que a gente comentou da unidade 4, do encontro 4. Onde é que está? Cadê o o que é isso aqui? As asas. Vamos lá, de novo. Aqui. Peraí, tem que fazer de novo. Explica isso. Aqui. Explica isso? Aqui. Na lousa. Pronto. Olha aqui o bagulhinho se mexendo aqui. Caraca, ele não quer botar. Acerta isso na lousa. Talvez, como eu pedi para explicar que eu não entendi nada, ele botou do lado esquerdo. Eu quero que ele ponha isso na lousa. Ele altera aqui. Olha lá. Ah, foi. Outros insetos não têm esse tipo de asa. Ai, meu Deus, ele colocou só isso. Meu Deus, coloca o texto aqui. Como eu pedi botar na lousa, olha aqui, ó. Explicação de asa do lepidóptero. Dá uma olhada no chat, que agora eu tenho uma lousa e tenho outra lousa. Só que eu queria que isso aqui ficasse dentro da primeira. Então, coloca o segundo conteúdo mesclado ao primeiro. Ou seja, lousa 1. Elas têm nome, tá? Então, isso não é LLM, é um recurso para você usar melhor o LLM. Deixa eu ver aqui. Ó, ele já colocou aqui dentro o negócio. Agora, explorando o recurso, a ferramenta. Se eu tivesse um botão aqui chamado baixar e baixar, voltar para o que eu tinha feito antes que eu desisti, você sabe o que é. Mostra o que mudou. O que mudou? Ele tirou isso e botou isso, que é tudo completo, mesclado. Tá legal. Eu posso baixar para ter esse texto. Agora, olha que maneiro, compartilhar. Compartilhar, eu crio o link e mando todo o trabalho produzido por Mariano. Nesse momento, no Brasil, nessa versão, Mariano lê o resultado bacana que eu fiz. A partir daí. Mas existe um outro item que não está aparecendo aqui, que é o sharing. Quando você tiver o sharing aqui no Brasil, enquanto o Mariano escreve isso, duplo clique, tamanho, cabeçalho 2, não, duplo clique, tamanho, cabeçalho 1. E aí o Mariano vem aqui, detalhamento. Duplo clique, eu estou editando o texto, hein, Humberto? Aqui, tá bonitinho? Aí, enquanto você espirotromba
detalha esse termo. Enquanto você está fazendo isso aqui, lá na máquina do Mariano, ele está fazendo isso aqui. Ele está trabalhando em outro pedaço do texto. O Google Docs, você disse que adiantava, né? Legal. Só que você escreveu uma coisa aqui e o Mariano escreveu a mesma coisa aqui. No Google Docs, alguém tem que ler isso. Sim. Aqui não. Aqui você fala o seguinte: verifique repetições e as retire, ajustando tudo para manter a fluidez. Ele provavelmente vai tirar a repetição sem você ter que ficar revisando. Então, repetindo, é uma ferramenta que no LLM te permite fazer um trabalho bem mais interessante, né? É um desenvolvimento do conhecimento, não é? Eu vou pedir para mostrar aqui o que mudou. Ó, ele tirou isso aqui, botou isso aqui, tirou isso aqui, botou isso aqui. Essa adaptação permite com as flores, tirou, porque eu estava lá em cima. Então, ele fez mais coisa até, né? Ele arrumou o texto. Entendeu até aí o recurso lousa? Então, quando você for fazer as atividades da unidade do encontro 4, da unidade 4, que é o capítulo 6, você pode pensar em desenvolver a sua ideia aqui, em vez de ser no Word. Uhum. Você pode desenvolver aqui. E aí você faz o seguinte: acabei. Então, sugerir edições. Manda ver. Então, é uma ferramenta, um recurso da ferramenta, e ele sugere que depois que você achou que está bom, ele vai olhar isso aqui e vai criar dentro da lousa uma série de post-its. Post-its. Vou passar a barra aqui. Aqui, abrir a lousa. Eu quero ver as dicas do post-it no lado direito, não no lado esquerdo. Então, coloca. Normalmente vem do lado direito, já porque arrumadinho. Coloca as sugestões na lousa para eu ver. Se não for para eu ver, ele já atualiza. Descobri isso ontem. Se não falar para eu ver, ele atualiza a lousa. Aí você não vê os post-its. Olha lá o post-it lá, tá vendo, Humberto? Humberto, fala alguma coisa? Estou vendo. Aqui. Considere... Mas isso aí não é post-it, é marca-texto. Aqui é marca-texto. Do lado direito é um post-it. Olha aqui. Ah, tá. Vi agora. Avalia renomear subtítulos para algo decente. Para algo decente. Como características gerais e hábitos. Concordou? Concordei. Vai, aplica. Olha aqui. Olha aqui. Tá vendo, Humberto? Um revisor. Sim, já mudou ali. Agora, deixa eu ver se tem mais algum. Considere usar uma metáfora visual simples, meu Deus, para ilustrar melhor o efeito das escamas. Deixa eu ver. Não quero isso. Droga, eu não quero isso. Mas eu apliquei, tá. Não dá para ir para trás? Não dá para ir. Não dá para eu posso voltar, mas eu não quero arriscar a gravação ficar ruim. Aí, aqui, reescreva para evitar repetição de estrutura. Ok, aplica. Eu estou lendo, hein, Humberto? Não estou clicando direto, não.
Aí tem mais post-it, eu vou reduzir o tamanho aqui. Está enxergando? Tá. Antes dessa comparação, uma breve introdução seria bonito. Aplica. Isso aqui está errado. As borboletas não geralmente voam. As borboletas possuem hábitos diurnos. Por isso que elas voam de dia, né? Mas ele não está errado. Por quê? Porque ela pode voar de noite, é só ela querer. Eu vou pedir assim, verifica se isso está certo. Senão vira uma mariposa, né? Que não... Senão vão pensar que é uma mariposa. Ela pousa com as asas para cima. Meu Deus, que droga. Dois grandes, desculpa, a tradução ficou natural. Vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte. Inclui e elas diferenciam a posição das asas ao pousar. Que eu sei disso. Ele não falou. As borboletas geralmente voam durante o dia, tá? Mantém asa na posição vertical. E as mariposas noturnas mantêm asa na posição... Cadê? Cadê? Em forma de telhado, asa aberta. Isso. Então, pronto. Aí tem uma última post-it aqui, Humberto. Você pode incluir um exemplo concreto de planta polinizada por... Não, tô afim não. Tô afim não. Tô afim não. Bom, já viu um item, né? Tem outro item aqui. Ó. Últimos ajustes. Eu não sei porquê, mas tem. Então, vou apertar ele e mandar ver. Ele vai pegar tudo isso aqui e vai mudar bastante. Mas você pode voltar atrás. Faz de conta que isso aqui ficou bonitinho, tá? Você viu que foi escrito para o Humberto entender. Aí eu venho aqui e tem outro item. Nível de leitura, clico. Pode ser para pré-escolar. Tá bom, Humberto? Tá, não entendo nada de borboleta, né? Pós-graduação. Como é Humberto, eu vou botar para pós-graduação. Vamos lá. O estilo, o tom. O tom, lembra do tom, da performance, da persona, o público-alvo. Isso aqui, no fundo, é aquele conjunto de coisas que a gente viu como uma ferramenta deslizante. Taxonomicamente distintas. Olha aí, Humberto. Tu falar isso numa reunião, se não engasgar, porra, vai ser um sucesso. Ontogenético. Ou você pode também fazer o seguinte, ajustar o tamanho. Eu quero que seja pequenininho, com uma mensagem telegráfica, ou bem maior. Vamos lá, botar bem maior. Aí você escreveu um livro, Humberto, sobre borboletas e mariposas. Você viu como é que foi fácil escrever um livro? Você não entende nada. É verdade. É o que o Mariano falou antes disso aí. Agora, eu tenho entendo alguma coisa do lepidóptero? Vamos dar uma olhada no resultado final. Peraí. Estrutura morfofuncional. Engloba duas linhagens. Borboleta predominante, está tudo bem. Um dos aspectos notáveis da morfologia, asa revestida por escamas microscópicas. Estrutura a partir de quinina, a partir de quitina. Modifica, legal, verdade. Produzem coloração por interferência óptica. Sim, é. Agora eu vou fazer uma pergunta. Dizem que se o pó das asas caírem no olho, cega a pessoa. Por isso não se deve pegar por
borboletas com a mão. Então, a instrução verifica se é fato e, se sim, coloca no material, no local mais apropriado. Aí já é uma série de coisas, né? Mas não é um agente. Uhum. Vamos lá? Eu vou pedir para mudar aqui, para mostrar o que foi alterado, tá? Eu gosto muito disso. Vamos lá? Cortou o vermelho e colocou o verde. Estou procurando aqui o problema do olho, hein? Espera aí. Não estou encontrando aqui sobre cegueira. Deixa eu ver aqui. É porque ela respondeu ali no chat que é um mito popular, então ela não... Tudo bem, desculpa. Então é por isso que ele não botou. A presença é um mito popular. Pronto. Então ele não vai colocar essa droga aqui. Entendeu? Mas eu podia escrever. É um mito popular. Então, é um mito popular, mas ele não escreveu. Entendeu? Então, a inspiração aqui está muito técnica, né? Para terminar, Humberto, tem aqui emoji e tem também, já falamos isso aqui. É claro que você sempre pode pedir mais post-it, tá? Toda hora tu pode pedir post-it. E a cada hora ele analisa alguma coisa maravilhosa para você e te dá sugestões. Vamos ver se ele vai dar sugestões. Tá vendo como é que o texto ficou grande? Ó, o post-it aqui desistiu. Então, se você não entendeu, não sabia o que era um lepidóptero, agora você já pode descobrir. E você pode estudar. Já pode isso até vender curso no Instagram. Hein? Já pode até vender curso no Instagram. Uhum. E aí aqui você pode dizer o seguinte: eu estou estudando e quando eu não entendo, eu pergunto, cuja diferenciação não é apenas cronobiológica, mas envolve traços morfológicos. Vou escrever aqui. Exemplo disso. Aí eu marco e digo assim, exemplo. Vamos aprender, né? Em 50 palavras. Eu não entendo o que é traços morfológicos e cronobiológica. Diferentes padrões da diária, mecânica de defesa, padrão de coloração, estratégia distinta e atração reprodutiva. Pô. Bom, então, você vai estudando esse assunto. E aí, vamos para o S. Ctrl T. Opa, errei o negócio. Ctrl A. Ordens de serviço. Pronto. Ordem de serviço. Introdução. Conceito. Aplicação. Melhores práticas. Aqui, ó. Perguntar ao GPT. Desenvolva em 100 palavras. Ele está tentando ver o lepidóptero. Eu fiz uma bagunça danada, mas vamos lá. Aqui. Está aqui, introdução, ordem de serviço, papel fundamental, coisa e tal, conceito. Descreva academicamente esse material, essa ordem de serviço e seja contínuo ao
anterior, chamado o quê? Introdução. Se você não sabia o que era isso, você já vai construindo aqui um elemento para você desenvolver e estudar. É claro que isso aqui não tem a inspiração, mas é o compêndio de tudo que já foi falado e mediano e mais aceito. Tanto é que o pó das asas da borboleta não cega ninguém, porque já é conhecido que é um mito popular. Mas eu diria para você o seguinte: não pega na borboleta e põe a mão nos olhos, porque você vai fazer com que as microescamas furem a sua córnea, permitindo infecção. Se você mora num lugar com água tratada, esgoto tratado, é pouco provável que você fique cego. Então, como é que eu faço aqui? Cadê aqui do leptóptero aqui? Cadê aqui? Cadê a minha outra lousa? Aqui. É um LLM que traz resultados a partir de uma entrada. E até então era texto gerando texto. Foto. Inclua aqui fotos das escamas das borboletas, porque das mariposas são diferentes. Bom, ele vai buscar foto em algum lugar, né? Não sei. Pensando, buscando, org, Niset.org, mas não incluiu 4 imagens. Aqui. Olha as escamas aqui. A melhor é essa aqui. Essa aqui, pronto. E aí você colocaria essa imagem aqui. Só que não é bem por aí. Isso não é um editor de texto. Mas você tem as fotos aqui. Sai. Em breve vai ter, né? Aí eu digo, não é editor de texto? Ainda. Veja, o Google Docs não tinha muitos recursos. Agora o Google Docs tem muitos recursos. Até colaboração. Então, a asa da borboleta... Olha aqui. Olha aqui, deixa eu ver se eu acho uma aqui. Essas coisinhas aqui, elas são presas na pele da borboleta com um finquinho. E esse finquinho fura o olho, que faz um buraquinho que permite a entrada de bactérias, né? Mas se você lavar a mão, o olho depois não fica doente, não. Então, as coisas vão sendo incluídas e colocadas e ajustadas dentro do LLM. Aqui é a caixinha de texto, lembra? Agora é aqui, ó. Você pode escrever aqui dentro, perguntar ao chat GPT. É bom que encurta também, né? Senão você fica o mesmo texto anterior, aí tira isso, aí reescreve de novo. Vai ficando uma coisa extensa, interminável, né? Olha aqui. Marquei tudo, né? Ajusta, fluidez e assertividade. Escrevi mal pra caramba. Escrevi mal pra caramba, né? Como é que você conseguiu inserir os títulos, os subtítulos aí digitando? Você marca o que você quer. Deixa ele acabar aqui, tá? Não, e ele entende russo, né? Porque você escreveu ajuste com S em vez de letra A, né? Tanto faz. Ele já sabe, veja, ele já sabe que eu erro na digitação. E os meus erros são meio que padronizados. Sim. Olha aqui. Lepidópteros, está vendo aqui? Bold. Insetos. Itálico. Por enquanto, não tem cores. Por enquanto, não tem fontes. Mas eu posso botar cabeçalho. Por enquanto, tá vendo, Humberto? É tudo com a palavra ainda.
Agora, você poderia fazer isso aqui em outra LLM, que é o Grok. Você não vai encontrar aqui bate-papo, arquivo, tarefa, projeto. Olha, temos projetos. Não tinha projetos. Agora tem projetos. Te lembra alguma coisa, Mariana? Parecido, né? Uhum. Esse Vamos seu lá. Grok aí é versão paga? Não, porque são lepidópteros. Lep é escama, pteros é asa. Uhum. Aí você quer fazer o que o OpenAI faz. Tá aqui, ó. Bonitinho, levou 4 segundos. Posso compartilhar. Posso exportar para PDF. Aí eu quero mudar esse pedacinho aqui, ó. Não dá para mudar esse pedacinho aqui. Então, copio tudo. Ó, copio tudo. Ou então digo, altere o e coloque mais detalhes infantis. Aí ele reescreve tudinho e bota naquele pedaço que eu pedi. São como super-heróis da natureza. Mas olha só, eu tive que pegar isso, copiar, colar. Então, esse fabricante, esse desenvolvedor, está na frente do outro. Então, eu não vou mudar para esse aqui, porque a fila do mercado andou mais rápido. Porque esse aqui vai ter também ainda. Você lembra quando lançaram aquele Faça Minha Foto com Glyph? E todo mundo botou a sua foto no Glyph? Uhum. É uma coisa boba, né? Mas ele lançou e todo mundo foi para o OpenAI. Ah, mas o Grok tem imagens maravilhosas. Tem, mas não é aquela coisinha engraçadinha. Então os caras fazem o que querem, quando querem. Instagramável, né? É, isso. Bom, então, Humberto, você viu a lousa, né? Você viu a Ficou lousa. devendo pôr o título aí, igual você pôs lá da outra hora, lá o desenvolvimento. Bom, então vamos lá. Você quer um título? Dê um título adequado para um trabalho de... Você mesmo foi e digitou, você deu um enter. Aí Sim, você mas eu escreveu não quero. desenvolvimento. Tá, eu vou pedir para ele botar e depois eu vou criar subtítulo. Trabalho de escola fundamental. Olha, isso é texto para escola fundamental. Mas ele vai dar um título para mim, deve botar lá em cima, né? Eu espero que ele ponha. Vamos ver. Olha que bonito o título. Aqui, ó. Você pediu, ó, parte 1. Isso. O que você fez aí? Você deu um duplo clique? Eu estou digitando igual o Word. Ó, parte 1, tamanho 2. O texto é vivo, né? Você consegue mexer nele. Você pode apagar um Eu posso pedaço. mexer nele. Ele não está travado, não. Isso, você pode ter Não tinha liberdade. reparado, não. Eu não posso identar para a direita. Não é, Mariana? Isso. Mas eu tenho que falar a frase completa. Eu não posso identar para a direita ainda. Eu creio posso que ele botar isso está, todo itálico, ó. ele está pressando pela portabilidade, né? Por isso que usa Markdown e tudo mais. No Aham. momento isso vai evoluir e então ele vai acompanhar, né? Aqui, ficou bonitinho? Aí, enquanto o Mariano trabalha aqui, eu trabalho aqui, no mesmo lugar, e se o Mariano acabar o dele aqui, ele faz assim, ó, compatibiliza isso com o anterior, para eu não ser repetitivo.
Olha aqui. Marcar todo mundo. Coloca na voz passiva, indireta e futuro do pretérito daquilo que não aconteceu. Estou esperando. Estou esperando. Estou esperando. Falha ao editar. Estou esperando. Falha ao editar. Tentei reescrever. Posso fazer manualmente agora? Sim. Olha lá. Os laptops seriam reconhecidos facilmente, que seriam incluídos na categoria. Eles seriam identificados, que teria sido considerado. Está vendo o tempo verbal? E você não tem que ficar pensando na concordância da coisa toda, entendeu? Uma outra coisa maneira aqui olha aqui. Coloca isso como citação em latim. Humberto, LLM funciona de prompting como a gente já fez inúmeras vezes. A qualidade de como você escreve define o resultado. Só que agora eu estou fazendo isso com mais riqueza de ferramenta. O meu resultado não sai numa tripa. Sai aqui. Agora tem um detalhe, Mariano. O tamanho disso é limitado. Então você não pode pegar o livro inteiro e botar aqui. Uhum. Ainda é o momento in natura agnosticum et ablicium da Polinizione. Coloca tudo em inglês do século X. Aí você tem... Ai, meu Deus, está no tempo pretérito passado, meu Deus. Gente, o inglês do século X era assim? Caraca! Eu errei, era para botar um pouco mais velho, então. Meu Deus, essa que são isso aí. Que é isso? Deve ser mesmo. Bom, você entendeu, Humberto? O nosso objetivo aqui era para falar sobre ferramenta, que está ligada ao LLM. E claro, você vai usar isso para o bem das OS, não para as borboletas. Sim. E, da mesma maneira, tem um negócio aqui também, cadê? Eu posso anexar arquivos, fazer vínculo com a pasta e pedir para ele colocar um parágrafo aqui desse conjunto de coisas. Então, aqui continua sendo LLM, com os recursos que foram sendo aditivados, sendo que o RAG ainda é LLM, e, vamos lá, e quando você fechar esse raciocínio aqui, ele escreve aqui o tamanho, no local, do estilo, do jeito, na temperatura. Você pode fazer o reacting também. Me pergunte que eu vou escrevendo. Aí você te pergunta, você responde, ele bota um parágrafo. Você pergunta, ele responde, ele bota outro parágrafo. Então, a lousa é bastante conveniente. E, para terminar, a gente precisa manter o olho atento no que vem. Por quê? Porque eu tive que mudar o material didático e depois do capítulo 6, que fala sobre o uso abrangente em qualquer área da vida, que nós transformamos para a exploração de futurismo, para paradigmas e melhorias de autocrítica, eu fiz uma pesquisa aqui. Vocês conseguem ler o que está escrito aqui? Caraca. Junho, julho.
Agora nós temos prompting self-consistence. Tree of thoughts. Não tem chain of thoughts, é tree of thoughts. Então você consegue fazer um diálogo onde ela gera uma árvore decisória. Retrieval augmented não é generating, não. Porque o Retrieve Augmented Generate, o RAG, tem um objetivo. Agora o nego fez o Retrieve Augmented Prompting. Quer ver? Você dá elementos para ele e ele constrói o prompt a partir dos elementos. Eu quero perguntar isso. E dá o subsídio, ele vai, a pergunta mais adequada seria montada assim, 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 cumprindo todas as regras. Você não queria fazer uma regra que não deixa passar a senha? Então você sobe o arquivo de regras e diz: quero que você estruture um prompt que atenda a todas essas regras. Aí, ele sabe como falar consigo próprio, ele lê as regras, não pode passar a senha. Então ele vai dizer para ele mesmo: forneça a resposta ao questionamento, lembrando de verificar sempre antes de qualquer resposta se há vício ou indução. As palavras que ele usa, tudo é que ele entende, ele não vai deixar a senha passar, porque agora tem o Retrieve Augment Prompting, é o RAP. Aí não tinha o Tool Transformer, o Tool Former, que você usava para ele cria, você faz a pergunta, ele cria a ferramenta necessária, ela responde e eu devolvo a resposta para você. Agora é pronto. Ele usa de ferramentas para ele desenvolver o próprio prompt para ficar bem arrumadinho. Já que eu não sei como falar para eu não soltar a senha, eu vou chamar uma coisa que me explica como é que eu não solto a senha. Bom, isso aqui a gente não abordou, porque isso aqui apareceu depois, né, e que não foi coberto. Essas 6 técnicas representa a próxima onda de sofisticação com o diálogo. Então, quando você olhar aqui para sua lousa, pode ser que apareça aqui um apoio à pergunta, construtor de pergunta, que hoje não tem. Já usou o Deep Search, Mariano? Ainda não. Usou o Deep Search, Humberto? Também não. Então, vamos lá. O Deep Search, está lendo aqui? Dá para você ler o que está escrito aqui? Executar a investigação, 24 restantes. Já fez uma, então. Isso. Então, isso não é infinito. Nada é infinito. Mas esse chama atenção. Ó. Presta atenção. Tu já usou tantos. Sobraram tantos. O Deep Search é uma coisa absurda. Você pergunta o que são lepidópteros. Vou fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui. Como é que faz? Eu vou abrir um chat novo. E eu quero saber tudo sobre os lepidópteros que habitam o Egito. Particularmente a área do Cairo. Cara, eu não sei para que você quer saber isso. Mas dentro da pesquisa de OS, você poderia fazer assim: eu quero saber todas as técnicas que foram desenvolvidas a partir de 2024 ou 2023 que tenham dado um ganho significativo a não sei o quê e que já foi implantado em pelo menos empresas de grande porte.
Aí você faz isso, lepidópteros, ele vai entrar em todas as informações possíveis para te dar um super trabalho sobre lepidóptero. Então, vou fazer a pergunta. Opa, errei! Errei! De novo. Ctrl+C, Ctrl+V, ferramentas. Investigação. Que fonte eu vou usar? Porque é muita fonte. Quero usar web, quero usar minha pasta com mais de 12 mil tratados sobre lepidópteros do mundo. Quero que verifique todos os cientistas que mandaram e-mail para mim com coisa. Quero que vá no Google Drive também. Bom, tirando a brincadeira, eu vou só fazer busca na web. Porque a base de conhecimento dele é junho de 2024. Vamos lá, Humberto. Mandei. Olha o que ele vai fazer. Ele não vai sair feito maluco. Olha o que ele fez. Você quer informações científicas detalhadas? Comportamento, status de conselho, ou panorama geral, com curiosidades, ilustrações culturais. Então, eu quero isso aqui, ó. Eu quero isso aqui. Isso. Também posso incluir dados de museu, universidade, observações cidadãs. Não, eu quero isso aqui. Você viu que ele não saiu fazendo, Humberto, Mariano? Uhum. Tudo bem. Ainda vou dizer o seguinte. É para economizar 500 litros d'água, né? Isso, 500? Verifica as condições de extinção também. E as ONGs, que devem existir, que trabalham a favor dessas espécies valiosas. Pronto. Aí eu já dei uma... Como é que é o nome disso? Que técnica é essa que a gente já falou que usaria? Que ele está fazendo sozinho, sem ninguém pedir? É o React. Ele está reagindo e me perguntando. Mandei. Agora, olha o que vai acontecer. Isso aqui vai levar minutos. Só que vai vir, ô Mariano, tudo que é informação que você possa imaginar com as fontes citadas. Vou pegar isso aqui. Verdadeiras, né? E tudo mais. Ctrl+C. Dá uma olhada aqui nisso. Estou no Grok. Ctrl+V. Deep Search. Deeper. Tem Deep e tem Deeper. Eu vou pedir Deeper. Chega lá nas Marianas. Chega nas Marianas, lá de tão profundo. Vamos lá. Ele não está me pedindo confirmação, Humberto. Mas ele está mostrando o trabalho, ele está trabalhando. Ele não está parado, Humberto. Ele não está parado. Ele está mostrando serviço. Enquanto aqui, clicando aqui, eu consigo ver ele trabalhando também. Ele não se faz propaganda sozinho, não, tá? Eu tenho que pedir para ele mostrar. O Grok não, o Grok... Tá, esse dia eu usei o Humanos, ele também mostra. Humanos é o melhor que tem. Humanos é o melhor que tem. Ele não poupa, mas ele não poupa porque ele usa os seus créditos. Aqui ninguém está usando muita coisa, não. Quanto mais profundo, mais ele consome. Aqui tem 4 fontes, isso aqui vai indo. E depois de muitos minutos, eu vou depois devolver para vocês, ele apresenta o resultado. Aí o que você faz, Humberto? Tu olha o resultado do GPT e olha o resultado do Grok. Ou pode usar o resultado de todo mundo.
Hein? E confia que tá tudo certinho, que de borboleta Não, a gente você não pode entende. conferir, olha aqui. Tá tudo aqui, ó. Você pode conferir. Você pode conferir. Agora, lembra que eu posso usar um Deep Search no meu Dropbox? Eu tenho coisas que ninguém tem no mundo. Então, a minha coisa fica mais rica. Mas humanos conseguem fazer isso? Quando você colocar seu documento único no mundo, ele o disponibiliza depois para o mundo? Em teoria, ele aprende, mas Aham. ele não faria isso, né? Teoricamente. Hum. Vou entrar no humanos, vou botar a mesma pergunta, hein? Eu Uma estava esses diferença. dias no chat e Hum, ele me citou um documento lá no meio do caminho, lá, e não lembro agora, mas tipo assim, segundo o documento xpto.pdf, tal informação é assim assado. Aí eu falei, ué, eu não pus esse documento lá. Aí eu conversei com ela, me traga aí o conteúdo desse documento. Aí ela, opa, realmente não tem esse documento aqui. acontece. Veja, ele escreveu aqui embaixo, né? Deixa eu ver se está escrito aqui embaixo. Aqui, lê aqui embaixo, lê aqui embaixo. Lê. Lendo. Que mais? Ah, aqui o GPT pode cometer erros. Ah, sim, sim. Ele escreve isso. Tem um grau de incerteza incerto ainda, né? Porque ele não tem um documento Referência, né? legítimo. É. Ele tem qualquer coisa que está na internet. E se você botar uma mentira muitas vezes na internet, ela acaba virando verdade, né? O Mano está demorando para chegar, tá? 18 fontes, 3 minutos, e eu não sei quantas fontes são aqui. Analisando espécies comuns, ONGs ambientais, habitats, borboleta no Cairo. Opa, não quero não. Eu vou botar aqui a pergunta que eu já botei. E vou pedir DIP. Cadê o DIP? Aqui. Adaptável, agente, chat. E cadê o DIP? Ah, mas o Humanos é DIP, né? O Humanos é DIP. Isso que eu ia te falar. Que ele já é o DIP. Ele já é um DIP. Páginas web. O que mais que eu quero? Vamos lá. Enquanto o humano estiver trabalhando, você pode fazer outra coisa, tá bom? Tá. Vamos ver aqui. 26 fontes. Agora, Mariana, onde eu usaria isso na OS? Então, um prompt bem montado, bem assertivo, com os cuidados e vírgulas, eu usaria para quê? Para saber quais são os últimos trabalhos que mostram indicadores de desempenho e quais foram as técnicas utilizadas para aumentar os ganhos. Não. E aí tinha um monte de coisa. Metade já sei, a outra metade eu nunca ouvi falar. Entendeu? Serviria para te dar ideias, né? 29 fontes, aqui eu não sei quanto tempo. Acabou? Olha aqui, já saiu. O Grok é mais rápido. O pessoal fala que é mais rápido. Está aqui. Tudo sobre as borboletas que estão no Cairo. E nós temos 5 fontes que ele usou. Ele leu 106 páginas da web. Isso aqui é uma lousa? Não, não é uma lousa, é um editor de texto. Aqui, Mariano, é um editor de texto. Vou baixar. Baixar em, sei lá o que, não, isso aqui é em MD. Título 2, compartilhar. Cadê Agora, baixar? eu fiquei chateado que eu queria que buscassem no site uma
que ele mandou eu fazer com Python. Uma coisa que acontece, se você pedir, ele acha uma norma e ele diz que foi usada a norma. Quando você pede para mostrar a norma, ele não mostra a norma e diz que não tem. Por quê? Porque de tanto ver escrito a norma e ele vê os escritos sobre a norma, ele monta a norma na cabeça dele. Mas não significa que a norma tem aquele escrito. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado. Ele é um assistente. Mas como todo assistente inexperiente, tem que ser muito bem orientado. E você tem que checar, se for uma coisa importante, né? Nosso exemplo das borboletas não é muito importante. Olha, aqui eu não consigo pegar, então eu vou ter que copiar isso tudo aqui. Ctrl C e colar no Word. Tudo isso por falar da lousa. Não precisava gastar tanto tempo assim não, mas vamos lá. Esse aqui é do Grok. Grok. Esse aqui é do GPT. Cadê o GPT? Não acabou ainda. E humanos está pensando aqui, ó. Normalmente, humanos é o que dá o maior conteúdo. Não estou falando que é bom, não. Só estou falando que é o que dá o maior conteúdo. Eu não uso humanos. Eu uso o Grok porque o Grok ele não tem muita censura. Então, ele fala coisas que, por exemplo, o ChatGPT não fala. Omite por ética, por respeito, por sei lá o quê. Bom, nós terminamos com o que a gente tinha que fazer, fechando que o objetivo é você aplica isso em outros setores. Eu uso muito na montagem de material, muito na jurídica, só, né? Só. Ou ficar falando filosofia sobre a vida na saúde, financeiro. Financeiro é muito complicado. Eu já andei fazendo uns testes com ele sobre matemática financeira e ele erra tudo. Errava tudo. Fechamos. Quatro encontros, passando a ideia do conteúdo para você desenvolver.
Pergunta para o Humberto. Você entrou nesse grupo de trabalho de um jeito. E você oficialmente está terminando ele hoje. Olha, acabou. Oficialmente está terminando ele hoje. O que você poderia dizer que você viu, que você não tinha visto? Então, um monte de coisa. Mas o que você viu que não tinha visto que faz alguma diferença no seu trabalho? Você poderia falar? Olha, deu uma profissionalizada no uso, né? Antes a gente escrevia umas bobeirinhas, pedia para resumir um texto, pedia para corrigir em português, para ter dados mesmo, dados para eu usar no trabalho, eu não fazia buscas. Eu ia no livro, eu buscava tal informação no livro, entrava dentro da norma, buscava informação dentro da norma. Agora está sendo mais direto, né? Às vezes eu ponho um arquivo ali e falo onde que eu consigo tal coisa. Me explique quando que o edifício tem que ter o alvará do bombeiro. Tipo isso, assim. E antes não, eu pegava a própria lei, a própria norma, a própria instrução, dava uma pesquisada aí por palavras-chave, mas eu lia exatamente lá naquele ponto, né? Ficava caçando dentro do documento. Agora não, ele já me traz. Lá no documento plano digital tem tal item lá que fala isso. E você pode confirmar e pesquisar. Sim. No início eu ia bastante na fonte de novo, né? É isso mesmo? Ele se citou certo? Justamente por já ter apresentado algumas divergências, né? Falar de documento que não existe, falar de lei que não existe, de norma que não existe. Mas aí, conforme a gente ajusta também o prompt, parece que ele erra menos. Mas você está construindo os prompts com aquele negócio todo, aquele tamanho todo, ou você está fazendo diferente? Como é que você está Já estou colocando tudo em projeto, em prompt de sistema. Você está usando não o LLM, e sim as ferramentas. A ferramenta toda. Então, esse negócio de LLM é muito bom porque ele fala com você, mas as ajudas são muito mais por conta da ferramenta, né? Você teria que botar, colar, tirar, colar, emendar, colar, botar. Mas o prompt engineering é a história de você saber perguntar. Não é saber perguntar, é saber o que ele consegue te dar e como é que você tem que pedir. Eu vou botar um texto para ele usar, para ele poder consultar para me responder. Não pode botar o texto completo. Se tiver mais de 200 folhas, PDF, é bom quebrar ele em 4 arquivos de 50. Por quê? Porque senão vai acontecer igual o Mariano. Ele fica com preguiça de ler 200 folhas, dá uma leitura geral, faz um resuminho e não responde nada. Quer dizer, ele não sabe tudo. Porque o algoritmo dele, a programação dele é para ele pegar eu uso processos com 400, 500 folhas. Mas eu sei que ele não olha. Então, o que eu faço? Leia o processo, página a página, anote o ponto importante que atende a minha pergunta. Então, eu não mando ele responder. Eu digo assim, lê página a página, identifique se tem ou não, passe para a próxima, depois faça um resumo no prompt. Aí ele pega um arquivo de 400 folhas e ele lê página. Tem vezes que eu mando ler linha a linha. Quando é OS, planilha de computador, leia linha a linha e analisa não sei o quê. Ou seja, ele obedece. Ele lê linha a linha. Se não for interessante, a gente descarta e
Se eu mandasse, veja na planilha, ele vai ver. Uhum. Como diz leitura diagonal, não é isso? Ele fala leitura diagonal. Quem lê leitura diagonal não entende nada. É mentirinha. Só dá uma noção. Então, o prompt engineering não é saber perguntar. É saber o quanto ele está hoje. Porque, antigamente, ele estava pior, né? Agora está melhor. Então, quanto ele está hoje? O que ele já pode fazer? Na tela, você tem 4 folhas em azul e tem 13 folhas em verde. Verde foi o resultado da pesquisa do ChatGPT. Em azul é a pesquisa do Grok, que foi rapidinho, lembra que foi rapidinho? Eu não sei o conteúdo, eu não parei para ler. Mas, será que o conteúdo azul é muito mais significativo? Ou o verde é um monte de blá, blá, blá?